queridos, retomamos segunda parte do nosso programa Renascer, nesta segunda-feira, bênção do Senhor, dia 23 de julho, 9 horas e 28 minutos. Bênção do Senhor. A gente começa a falar aí do socorro, dos trabalhos da igreja, e é bênção de Deus, o tempo voa, passa correndo aí. Mas queremos mandar nosso abraço aos nossos queridos irmãos que nos ouvem aí. O João não está conectado lá, Tânia? Mandar um abraço pro João, depois ele vai ver aí, vai dizer, pô, tu veio aqui e não me mandou nenhum abraço. Abraço, meu amor. Bênção de Deus. Mas, queridos, nós queremos falar a respeito de frutificar para o reino. E o texto que nós queremos usar como referência está lá na carta de Tiago, capítulo 5. E como nós estamos falando a respeito de socorro, o socorro não deixa de ser uma semente que nós estamos colocando e plantando, semeando na vida de alguém. Então nós queremos falar sobre isso, sobre frutificar para o reino, porque o trabalho da igreja, através do Socorro na Madrugada, ele não tem um propósito exclusivo de ganhar vidas e levar as pessoas. Claro que se nós vimos hoje um testemunho, alguém entrar na porta da igreja lá olha, recebi esse convite, recebi essa mensagem lá, Deus trabalhou na minha vida, vim aqui para agradecer, vim aqui porque eu quero caminhar com vocês, para nós vai ser uma grande alegria, né, Tânia? É verdade. Mas o nosso trabalho é frutificar para o reino. A igreja precisa entender que ela tem um trabalho muito maior do que defender uma placa. Nós estamos aqui hoje trabalhando para o reino, porque aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus plantou dentro de nós queremos semear na tua vida também. Então esse programa ele tem essa finalidade. A nossa vida, quando nós entendemos, quando Deus abre a nossa visão e não trabalhar simplesmente para uma placa, o programa sim, é a igreja que está fazendo, são pessoas ali do ministério, mas o nosso propósito aqui é servir o reino. O reino se constitui de todo o reino de Deus, aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, não importa a denominação, não importa a placa onde ele está, mas nós cremos que servir ao Senhor é muito maior do que tudo isso, do que defender simplesmente um espaço, defender simplesmente algo que Deus colocou na tua mão. Temos uma responsabilidade, temos um zelo, sim, é verdade, mas temos também uma responsabilidade muito maior que é o reino, né, Tânia? Verdade. Inclusive nós temos até alguns irmãos de outras denominações que nos acompanham de vez em quando para conhecer o trabalho, né? É verdade. Então, exatamente como o pastor Sérgio, nós não temos... Não só para conhecer, mas também ajudando auxiliando ali. E é bênção de Deus. E você quiser participar também, queridos, é só colocar para nós e a gente vai estar junto. Mas vamos ler aí, vamos ganhar tempo. O texto está em Tiago 5. E ali no versículo 7 começa a falar assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, em cima desse texto, nós queremos falar algo aqui a respeito desse que lavra a terra. Eu venho de uma cultura aonde a minha esposa ela é descendência de alemães aí, então o povo ali fora, ali no interior, eles cultivam muito a terra, eles preparam a terra, eles trabalham a terra, lançam a semente e depois que eles lançam a semente, eles têm que fazer isso que o Tiago está dizendo, eles têm que aguardar com paciência para que o fruto ele venha produzir, né, Tânia? Então uma coisa que eu não sei se você que está nos ouvindo teve essa experiência de plantar alguma coisa, nem que fosse o feijão aquele na experiência do colégio, no algodão. O feijão no algodão, né? O feijão no algodão é interessante, porque ali tu vê todo o processo que é desenvolvido dentro da terra, né? É aquela semente que explode, né? Explode aquela casca primeiro, e aí de dentro do embrião
vai sair o broto, né? E é importante a gente entender isso, porque primeiro de tudo que nasce a raiz. A raiz ela se firma na terra e depois sai o broto. E ali ele vai, depois de algum tempo, esse broto vai crescendo e ele vai dar uma flor e vai dar um fruto. E depois de um certo tempo tu vai poder colher. Então é todo um processo, né, Tânia? Ninguém foge ao processo, né, da natureza, nem nós. A nossa caminhada com o Senhor, né? Também. Realmente a gente tem um processo, tudo passa por um processo, né? E é o que o Tiago está falando aqui, ele está falando nesse processo que exige uma das qualidades do fruto do Espírito, né? Eu ia dizer um fruto, mas não. O fruto do Espírito é um só com 9 qualidades. Então uma das qualidades do fruto do Espírito que é a longanimidade, ou seja, ter longo ânimo, traduzindo paciência. E não é fácil, né, a gente ser paciente, a gente esperar as coisas. E ele está dizendo aqui que o lavrador ele espera com paciência, ele espera a primeira chuva, aquela que vai fazer com que o fruto venha saltar para fora, e a última chuva, aquela que vai fazer com que o grão venha brotar na espiga, e aquele grãozinho que estava na tua mão, que tu lançou na terra, venha se transformar em, por exemplo, uma espiga de milho. Tu lança uma semente de milho na terra, daquela semente nasce um pé de milho, desse pé de milho nasce, às vezes, 1, 2 espigas, e cada espiga em torno de 700, 800 grãos. Quanto se multiplicou aí, né? E isso é importante, né, Tânia? Porque quando a gente entende o reino do Senhor, a gente vai entender duas coisas. E por que às vezes a gente vê ministérios que não prosperam? Por que Deus coloca algo na tua mão e isso não prospera? Então você que é líder, guarde isso no teu coração. Porque muitas vezes as pessoas acabam comendo a semente, Tânia. E a semente é para ser lançada na terra. Aquilo que Deus deu para nós é para ser lançado na terra. Porque no tempo certo vai frutificar, vai produzir. E fica isso aí também para os nossos queridos irmãos do Socorro, né, que estão nos ouvindo aí. A Bíblia diz que todo trabalho no Senhor, ele não é em vão. Então tudo aquilo que eu entendo assim, ó, que uma das coisas que não muda na palavra do Senhor é a lei da semeadura. Aquilo que tu semeia, tu vai colher. A Tânia está falando aqui que ela estava com alguém no hospital e às vezes, e nós somos suscetíveis, daqui a pouco é eu que estou lá no hospital, né? Eu não sei o dia de amanhã, né? Mas daqui a pouco sou eu que estou no hospital por uma enfermidade, por alguma coisa que me acometeu, por um acidente, não sei. A gente não sabe. Mas o que eu tenho semeado? Às vezes a gente vai no hospital e a gente já passou por essa experiência para visitar alguém, né, Tânia? E tu chega naquele hospital e tem uma cama lá, um leito que não para de entrar visita. As pessoas têm que ligar umas para as outras. Não, hoje vai eu, hoje vai tu. Porque não pode ter tumulto no hospital, né? Senão teria 15, 20 na hora da visita para alguém. Enquanto que no outro cantinho lá tem uma pessoa, sempre tem um isolado lá que não recebe visita de ninguém. Já reparou isso? Porque é excluído, né? Parece que ele é excluído, né? E aí tu vai ver a vida da pessoa, de repente ela não semeou nada, ela não fez amizade, não tem carinho das pessoas, é uma pessoa fechada. Ela não semeou nada nessa área. Como é que ela vai colher? E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem conosco. Porque a lei da semeadura ela não vai mudar, gente. Então aquilo que o homem semear, aquilo que ele semear, ele vai colher. É a palavra do Senhor que diz. Então se hoje eu quero frutificar para o reino, eu preciso entender que eu preciso lançar uma semente, Nathalie. E essa semente ela tem que ser lançada na terra. Porque é na terra que vai produzir. Então quando Deus coloca algo na minha mão, é para mim semear para o reino. Então talvez tu não vai enxergar coisas que tu plantou. Talvez coisas que tu está plantando hoje na vida de um filho, né, Tânia? Talvez tu não vai ver o fruto dessa colheita. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que vieram para os caminhos do Senhor, que hoje estão ali servindo ao Senhor, que às vezes chegam para nós, minha avó orou muito por mim. A minha mãe orou muito por mim. E eu na época não entendia, mas hoje eu estou aqui. Então foi uma semente de alguém que lançou na vida daquela pessoa. Lançou na vida daquela pessoa. Às vezes, por nós sermos humanos, às vezes nós queremos plantar e logo em seguida já vê o resultado.
né? A gente é o impaciente, né? É o impaciente, né? Nós queremos ver, mas eu fui lá, eu evangelizei e a pessoa não veio. Não, talvez nós nunca vá saber, mas talvez aquela pessoa já entrou numa outra igreja, a gente já está servindo ao Senhor. Sim. E a gente nem fica sabendo. Mas a nossa tranquilidade de saber que a gente plantou. E na eternidade nós vamos ver isso. E tem um texto que fala sobre o que tu está dizendo, é importante isso que tu está falando. Eu até deixei marcado aqui, que é em Eclesiastes. Eu até li ontem para a igreja, lá para o Socorro, nessa data, que fala justamente sobre o fato de nós lançarmos a semente e esperarmos o Senhor, porque Ele vai realmente dar, no seu devido tempo, o resultado dessa colheita. E está lá em Eclesiastes 11, que fala que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muito dia nós acharemos. Repartir ele com 7 até com 8, porque nós não sabemos qual o mal que há de vir sobre a terra. Porque estando as nuvens cheias, elas derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore caiu, ele ficará. E quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca vai cegar ou vai colher. E assim como nós não sabemos o caminho do vento, ou como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não sabemos a obra de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente e de tarde não retira a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se as duas serão boas. Olha que coisa tremenda, gente. Porque quando eu entendo, né, Tânia, que o meu trabalho como semeador é só é lançar a semente e descansar, ter paciência, como nós começamos a falar aqui, que Deus é quem vai dar o crescimento, que eu não entendo muita coisa. Pô, tu olha assim, a mulher diz, tô grávida. E aí tu não entende como é que pode, mas a barriga começa a crescer, aquele pequeno embrião ali começa a criar forma, começa a criar uma perna, começa a criar um braço, começa a crescer todos os membros do corpo, começa a ter um cérebro, começa a ter um coração pulsando. Olha que coisa interessante, né? E as duas coisas que eu aprendi, uma das coisas que tá me ardendo o coração ainda de algo que eu recebi essa semana, que as duas coisas mais importantes Deus colocou dentro de uma estrutura, que é o nosso cérebro, fez uma estrutura para ele, e o nosso coração fez uma estrutura também para guardar os dois. Olha que coisa interessante. Mas tu não sabe como é que isso se formou no ventre da mulher grávida. Então a mamãe ela tem que ter paciência, esperar aqueles 9 meses, com toda a paciência, querendo logo ver, né, como é que vai ser. Será que vai ser bonitinho que nem eu? Será que vai ser feinho que nem o pai? Será que vai ter o cabelo que cor, o olho que cor? Nós não sabemos, mas está se formando, né, Tânia? Mas a gente sabe que está ali, né? Está ali, está se formando. Sabe que tá ali. E assim a semente, tu lança a semente, esse é teu trabalho, mais nada. Tu tem que saber que aquela semente ela vai frutificar, porque é a palavra do Senhor que está dizendo, gente. A lei da semeadura ela não mudou. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Acho que a Tânia leu isso lá em Coríntios, né? Não. Coríntios. 2 Coríntios é o nosso texto que a gente lê muitas vezes, né? A respeito da semente, quando nós lançamos lá no gasofilácio, né? Quando a gente lança a semente, a gente tem que entender que também no mundo espiritual eu quero colher alguma coisa financeira, gente, mas às vezes eu vou no banco e não deposito nada, né, Tânia? E aí eu chego lá e quero sacar, quero ter crédito, quero ter saldo. Mas o que eu tenho feito para o reino? Gente, nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Porque às vezes tu não tem uma moeda para lançar no gasofilácio como aquela viúva, mas ao mesmo tempo nós gastamos com tantas outras coisas. Às vezes tu diz que não tem tempo para ir
para fazer, tirar 1 hora, 2 horas do teu tempo para fazer um trabalho tão lindo como esse que a gente faz ali, mas tu acha tempo para tudo, né, Tânia? Então nós não semeamos em algumas áreas da nossa vida e às vezes nós queremos colher, como eu falava a respeito do hospital, né? Queremos que quando a gente está machucado, está doente, está ferido, que as pessoas nos liguem, que as pessoas venham nos visitar, que as pessoas se preocupem com a gente. Mas eu não me preocupo com ninguém, só com o meu umbigo. É verdade. E a gente vê um reflexo disso às vezes no velório, né, Tânia? Eu já fui em velório, gente, que tava só o defunto lá e mais um filho. Mas já fui em velório também que, meu Deus, parecia uma festa de final de ano, né? Nesse momento não deixa de ser um resultado da colheita, né? Do plantio, né, pastor? Com certeza. Aí nesse momento está colhendo, apesar que tu não está mais vendo, mas quem está à tua volta ali, naquela situação, está vendo, pô, mas alguma coisa essa pessoa deixou de bom, alguma coisa essa pessoa fez. Plantou, semeou, para estar esse povo todo. Exatamente. Aqui. Eu enxergo assim, pelo menos, né? Mas também, pastor Sérgio, tem uma outra coisa, né? Às vezes no detalhe que a gente não se dá conta também, né? Que germinou, às vezes até a gente, porque a gente espera muito do Senhor, né? A gente quer, mas a gente pede, às vezes, coisas grandes para o Senhor. E a gente não consegue ver, às vezes, num detalhe, assim, o agir do Senhor na nossa vida. Porque, e nós temos que nos alegrar, eu costumo sempre dizer, às vezes eu peço para mim, mas eu peço para o meu irmão, e a vitória não veio para mim, mas veio para o meu irmão. E aí o que eu faço? Em vez de eu me alegrar, porque eu também pedi para ele, eu começo, pô, Senhor, mas e eu? Não, mas o Senhor já está me dando, porque a vitória do meu irmão é minha também. Então, às vezes, isso é fruto de alguma coisa, de uma semente que eu plantei lá atrás. Com certeza. Né? Então, às vezes, é nos detalhes também, o Senhor também trabalha nos detalhes, né? E a gente, às vezes não, a maioria das vezes a gente não vê, não consegue discernir, né, de que isso é a resposta do Senhor para as nossas orações. Com certeza. Então, que nós possamos entender isso hoje, né, gente? Que a semente, ela pode sair da tua mão, mas ela nunca vai sair da tua vida. A semente que tu lançar, ela vai produzir alguma coisa. Agora, tu precisa usar esse fruto do Espírito, que é a temperança, que é a longanimidade, a paciência, para você aguardar e entender que o tempo do Senhor vai se cumprir. Como nós falamos a respeito do filho. Leva 9 meses, leva 7 meses, mas ele vai nascer. Tem sementes, Tânia, que a gente planta. Por exemplo, tu vai plantar um alface, daqui a um mês está comendo. O tomate é uma cultura que leva um tempo curto também. Mas tem coisas que tu vai levar muitos anos para colher. Eu tenho um sobrinho que está fazendo está cultivando aquelas... Esqueci o nome, é castanha? Nozes, isso. Ele chama de pecã. É nozes. É nozes. E para ter uma ideia, é um fruto que vai levar praticamente uns 10 anos para ele colher alguma coisa. Só que a diferença, Tânia, que ele está plantando não é só para ele. Ele está plantando para gerações. Ontem nós passamos ali na 101 e eu cheguei numa das bancas, até lembrei de ti, Tânia. Você sempre para, né? E eu disse para Inês, eu vou levar um cacho de banana. Faz tempo que eu não vejo um cacho de banana. E ali a banana estava a preço de banana mesmo. Porque tem uns bananal do lado, né? E aí eu olhando para aquilo ali, eu disse, bah, que coisa linda, né? E eu disse, não, vou ter que levar um. Aí trouxe um. E só não tinha nem onde pendurar em casa. Eu pendurar onde que lá? Mas é bênção de Deus. E eu olhando para aquilo ali, né? Eu disse, pá, mas esses camaradas, eles tiveram um trabalho para plantar. Hoje eles não têm trabalho nenhum. Todo ano eles só vão lá e colhem. Por quê? Porque alguém plantou para gerações. É o caso da pecã, da noz, né? Da noz, então ele plantou para gerações dele, ou seja, os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele vão colher daquilo que ele está plantando hoje. Vai demorar para nascer, mas vai nascer e eles vão colher depois, anualmente, eles vão ter uma colheita. Então é isso que tu tem que entender. Tem culturas que levam mais tempo do que outras para nascer. Mas a semente que tu lançou na terra, ela vai frutificar.
Então, no reino, no mundo espiritual não é diferente, gente. Se hoje tu fizer o bem para alguém, e Gálatas vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Tá? Porque aquele que semeia na carne ceifa ou colhe corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, o Espírito vai ceifar a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Sabe qual é o grande problema? É que nós semeamos e às vezes nossos olhos físicos não veem o resultado e nós desfalecemos, desanimamos. Quer saber? Ó, Tânia, não vou plantar mais. Ô, Almir, planta tu agora, porque eu não estou vendo nada. Estou dizendo que é o teu caso, estou dando um exemplo. Planta, o João planta, o outro que vai plantar, eu não vou plantar mais, porque eu plantei, olha só. Era para ter nascido, já não nasceu nada. Mas assim como está se formando a criança nos ossos, os ossos da criança no ventre daquela mulher que está grávida, se formando uma estrutura toda. Assim está também sendo formada alguma coisa naquilo que tu lançou. Seja no teu tempo que tu estudou para te preparar a fazer um curso, né, Tânia? Que às vezes a pessoa estuda e diz, não vejo resultado nenhum. O camarada lá se deu bem, está prosperando, está conseguindo conquistar tanta coisa, e eu semeei também, eu gastei tempo, me gastei e não consigo. Mas a palavra está dizendo aqui que aquilo que tu semeia, se tu não desfalecer, se tu não desanimar, tu vai colher. Então nós precisamos ter a paciência para esperar, quem sabe a primeira e a última chuva, né, Tânia? É verdade. E a nossa tendência, né, realmente querer parar no meio do caminho, né, pastor? E não vendo o resultado. Não vendo o resultado. E às vezes também o que acontece, porque nós somos um corpo, né? Então acho que quando nós vemos que o nosso irmão lá está fraquejando num trabalho, nós devemos lá e tentar impulsionar esse irmão para cima. E às vezes não acontece isso, né, pastor? E aí, o Gálatas fala no início ali, né? E aí o desânimo e a vontade levar de parar. a carga dos outros. Exatamente, né? Nós devemos levar a carga uns dos outros. E na verdade não é o que acontece, na maioria das vezes, né? Tu viu, ele começou o trabalho, não deu certo, parou. Né? Não, eu acho que nesse momento... Quem sabe tu vai ser a chuva para... Exatamente, quem sabe tu vai ser a chuva para... O que está acontecendo no teu Deus ministério? Quer te usar como chuva, e tu não entendeu. E não só no ministério, né, pastor? Na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Às vezes a gente está precisando ali de um apoio de um irmão, às vezes o irmão que não vê o que está acontecendo com esse irmão. Né? E... Aí vamos para a parábola do semeador, né? Porque a Bíblia diz lá que a semente uma caiu na beira do caminho. Exatamente. A outra começou a ser sufocada porque estava no meio do espinho. A outra caiu na pedra, né, em cima da pedra, tinha pouca terra, não criou raiz. Não criou raiz. E daqui a pouco é esse irmão, né, Tânia, que tu tá falando. E a gente... Tu caiu numa boa terra, mas o outro não caiu e tu não tá preocupado em tentar ajudar a tirar o espinho, né? Que é forte isso que o socorro é o trabalho do socorro, né? Mas isso também não pode ser, claro que nós estamos falando aqui do socorro, mas isso tem que ser para nós dentro da igreja, como membros, como corpo. A gente não pode ser pedra de tropeço para nenhum irmão, e às vezes nós acabamos sendo nesse trabalho, né, pastor? Também. Porque assim, de mandar realmente a pessoa, não vou para o socorro hoje, está chovendo, está frio. Imagina se toda aquela equipe que está ali num dia de frio, de chuva, é nesse dia que é importante. Porque no dia bom é fácil. E a mesma coisa, vamos ampliar essa teia, né? Como tu falou aqui, com relação à igreja, né? Ao corpo, né? Daqui a pouco tá frio, eu tenho um carro, eu consigo estar mais perto do altar, como o Robson falou ontem, né? Posso estar mais constantemente perto do altar e aí tá buscando mais de Deus, eu tô mais fortalecido, mas daqui a pouco vem o inverno rigoroso e vem a frieza espiritual, a apostasia, como a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar. Pô, e eu me batizei com a pessoa, né? Tava lá junto comigo, me alegrei com ele, com ela. Hoje ela tá longe e eu não tô nem um pouquinho preocupado, né? Será que eu tenho semeado também nesse sentido? Porque daqui a pouco, como eu falei, o mal, falei durante a semana passada, o mal ele veio sobre a vida de Jó não esperava e veio. E daqui a pouco vem sobre a minha vida. E se eu não estou semeando, eu não estou me preocupando com aquele que estava do meu lado, daqui a pouco pode ser eu que não esteja ali
Que não vai estar colhendo, né? E pode ser esquecido também, né? Sim. E não vai estar colhendo o que plantou lá atrás, né? Então, o plantio, eu acho que esse plantio tem que ser diário, né, pastor? Em todas as áreas. Em todas as áreas tem que ser diário. Nós temos que ser vigilantes realmente e devemos ser, nós não devemos nos preocuparmos em ser bons colheitadores, mas sim bons plantadores. É verdade. E é importante, a gente sabe que falando sobre semente, para mim isso é algo que mexe muito comigo, porque eu tenho aprendido isso. A semente é fácil, né? Tu pega ela, né, Tânia? Por exemplo, tu compra lá, sei lá, um quilo de feijão. Tu vai lá e bota aquele feijão na panela e come todo ele, né? E ali tem várias sementes que se tu plantasse aquele quilo de feijão, por exemplo, tirasse 10% dele, tirasse ali 100 gramas daquele feijão e plantasse. Nós falamos a respeito da cultura do milho, assim é o feijão também, ele vai nascer vagens e cada vagem vai ter tantos grãos. E às vezes nós não nos preocupamos, gente, em separar algo para semear. Eu estou falando de todas as áreas da tua vida. Tu se preocupa só com aquele momento em eu tenho tudo isso, eu posso... Quantas vezes nós vemos pessoas que tiveram tanto na mão e poderiam semear em muitas coisas e não semearam e hoje estão passando necessidade em alguma área da sua vida, seja sentimental, seja amorosa, seja financeira, porque não semearam. Então isso é muito sério. E se Deus tem colocado sementes nas tuas mãos hoje, seja um semeador, seja alguém que faça a obra do Senhor. Talvez tu não vai conseguir ver o resultado. Eu quero terminar, porque o nosso tempo já está indo, com um texto aqui, que eu preciso falar sobre ele, que está lá em Mateus 13, que diz assim, que dormindo os homens, o reino dos céus, o Senhor está dizendo, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Olha só, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25, mas dormindo os homens, do capítulo 13, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, vai ter coisas que vão tentar impedir o crescimento daquela semente. Mas sobre isso, nós vamos falar no próximo programa aí. Vamos deixar aí para cenas dos próximos capítulos, né? Esse povo que hoje é convertido, mas antigamente assistia a novela, né? Ficava torcendo para ver a cena do próximo episódio aí. Então, vamos deixar para amanhã aí, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos estar falando sobre frutificação no reino durante essa semana. Bênção do Senhor. São 9h56. Nosso horário foi. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, sabe por quê, irmãos? Porque quando eu vou conversar com a Tânia, eu não consigo nem falar. A Tânia está sendo moldada aqui no programa. Deus é fiel. Amém, glória aleluia. A Deus. Mas vamos orar, né, Tânia? Bênção de Deus aí. Vamos orar, tem muitas necessidades. Os irmãos que não sabem aí, faleceu ontem o padrasto da nossa querida irmã Maria Juraci, o seu Claro Neto, mais conhecido por seu Bagé. Então, vamos deixar nossas condolências para a família. O Espírito Santo venha consolar, confortar o coração da Dona Teresa, que é a mãe da Maria, a Maria que é a neta aí, isso. Não. Maria Jaci é uma filha emprestada, mas o pessoal todo lá, Carol, o Júlio, a família que está enlutada aí, que Deus possa confortar e consolar o coração dos nossos queridos irmãos aí pela sua perda. E também vamos continuar orando aí pelas outras necessidades, né? Há muitas necessidades, aproveitar a Tânia que está aqui, ela vai estar orando nesse momento. Vamos entrar na presença do Senhor, você que tem uma necessidade, você que tem um desafio, coloque a tua mão no teu coração se você precisa de algo agora. Vamos estar orando, entrando na presença do Senhor.
Senhor, meu Deus, Pai amado, estamos Sim, na Tua Deus. presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por mais um dia que se inicia Amém, nas querido nossas Espírito vidas, Santo. clamando a Tua presença, Senhor. Somos tão dependentes de Ti, meu Pai amado. Verdade, Senhor, Senhor. que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, sermos verdadeiros semeadores da Tua Verdade, palavra, Senhor. frutificando Que o Senhor para o Teu possa, bem, Senhor, Senhor. dar o fruto, Senhor, que o Senhor possa Na hora frutificar, certa, Senhor, no tempo no certo. Teu tempo, Senhor. glória do Teu nome, Paizinho, Senhor. consola, Senhor, principalmente todas aquelas pessoas que foram visitadas na última Verdade, quarta-feira Senhor. pelo Socorro da Madrugada, Senhor. Pai. Que o Senhor leve o consolo, que o Senhor leve Colocamos a nas Tuas cura, mãos, Senhor. Senhor. Nós não sabemos o que está acontecendo com essas pessoas, Senhor, mas o Senhor sabe. Algo E o está Senhor frutificando, pode Senhor, nós o Senhor cremos, pode Pai. estar estendendo a sua mão, Senhor. Verdade, Senhor, Deus. aquela família que pediu uma oração especial, Senhor. Que o Senhor Sim, possa Deus. estar ali, estendendo a tua mão, Senhor. Mostrando o teu reino para essas pessoas, Pai Verdade, querido. Deus. Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, levando a tua palavra, Senhor. exaltado Que o seja Senhor teu possa, nome. Senhor, nos fortalecer a cada dia, Senhor. Paizinho amado, fica conosco no dia de hoje, nos dando a tua direção, Senhor, daquilo do nosso agir, do nosso falar, Senhor. Que nós façamos Em nome sempre a de Jesus. tua vontade, Senhor. Sabemos que somos humanos, Pai amado, é difícil, Senhor. Mas com o teu poder, com a tua misericórdia, Senhor, fortalece, pela tua Pai. graça, Em o Senhor nome de nos Jesus. fortalecerá e nos ajudará, Senhor, a sermos pessoas melhores, Senhor. É o que te Em nome de pedimos, Pai Jesus. amado, no dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diria irmão Dylan, sensacional. Um abraço pro povo aí, irmão Johnny. Paz, Senhora Matânia, Pastor Sérgio, queridos ouvintes, que a graça e a paz esteja convosco, amém? Irmã Tânia, as últimas considerações. Paz, irmãos, obrigada pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, na verdade. Primeira de muitos aí. Que assim seja. O Senhor nos chamar, estamos ali prontos Amém. para servir. E que todos tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos aí. Uma semana abençoada, uma semana de vitória. E se você não tem lançado a semente, pense sobre isso. Frutifique para o reino e você vai colher coisas grandes para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Graça e paz.